Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, caros alunos da Rede Municipal de Ensino de Rosário. Nós vamos começar hoje nossa aula de língua portuguesa e o nosso assunto de hoje vai ser gênero textual crônica, tá? Eu sou a professora Denise e vou trabalhar com vocês este assunto. Então, a crônica é um tipo de texto narrativo curto, que geralmente é produzido para os meios de comunicação, como, por exemplo, jornais e revistas. Ou seja, na crônica, ela relata fatos de maneira curta, tá? É uma narrativa, o narrador, o autor vai contar aquela história de forma rápida, tá? Levando em consideração acontecimentos do dia a dia. E esses textos geralmente vão para revistas ou para jornais, tá? Então, além de ser um texto curto, ele possui também uma vida curta. Ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, tá? Por exemplo, questões políticas, tá? Coisas do dia a dia, do trânsito, da rua, do supermercado, da feira, tudo são assuntos que podem ser retratados na crônica, certo? Como são textos curtos, são aqueles acontecimentos que acontecem no dia a dia e que são relatados de forma rápida, simples e que o leitor possa entender. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que uma crônica, ela é escrita naquele momento, naquele dia, sobre aquele assunto que está se comentando no momento, tá? Aquela questão política, o presidente, enfim, questões do nosso dia a dia. Então, com o tempo, ela vai perder a validade, tá? O que quer dizer isso? Hoje você está falando de uma questão política que aconteceu, ou de um assunto que acontece nesses dias, mas daqui a um tempo pode ser que isso não aconteça mais, tá? O contexto político pode ser outro, o presidente pode ser outro, então ela perde a validade, tá? Ela é daquele momento e com o passar do tempo ela se torna em desuso, ela perde aquela utilidade do momento, tá? Contexto. Então, no Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX, tá? Então, os folhetins eram aquelas notícias que se produziam no jornal e lá sempre estava uma crônica, tá? Falando um pouquinho sobre política, sobre o preço dos produtos, sempre falando sobre algo interessante e importante que estava acontecendo naquele momento, tá? Então, tem alguns escritores brasileiros que ficaram bem conhecidos, tá? Que se destacaram como cronistas. E esses escritores foram o bem conhecido Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone e o Caio Fernando Abreu, tá? São escritores que também se destacaram bastante escrevendo essas crônicas, esses acontecimentos cotidianos, coisas que aconteciam ali no momento da política, do futebol, da feira, do supermercado, tá? Aqueles assuntos interessantes do dia a dia, tá? Então, quais são as principais características da crônica, tá? Primeiro, a crônica é uma narrativa curta, é uma história que o autor, o narrador, ele conta de forma curta, tá? Porque é um acontecimento diário, é uma coisa simples, então ele não vai passar muito tempo ali, como um texto grande que seria uma novela ou algo mais trabalhado, tá? A crônica não, ela é aquele texto curto, que está numa revista, num jornal, então não é interessante passar ali uma coisa muito grande, visto que o jornal, os espaços não são tantos, as revistas ali, geralmente no finalzinho, tem uma crônica, tá? Falando sobre um assunto interessante. Então, além dela ser uma narrativa curta, ela tem uma linguagem simples e coloquial. O que seria isso?
Uma linguagem simples e coloquial. É uma linguagem também do dia a dia, uma linguagem que a gente usa para a gente se comunicar com o colega, na nossa casa, tá? Ela não é cheia de coisas, ela não tem palavras que a gente possa não entender, tá? Ela às vezes não é levada em consideração o tempo verbal, né? Enfim, a forma simples de falar, é a nossa linguagem do dia a dia, tá? Como a gente fala no dia a dia, certo? Poucos personagens, tá? Quando tem, né? Se houver. Então a crônica, ela, por ser uma história também rápida e simples, ela também tem poucos personagens, porque se tiver muito personagem e se for muito longa, né? Já é um outro tipo de texto, já é uma novela, tá? São outros tipos de texto, mas no caso a crônica, ela tem poucos personagens, justamente porque ela é simples, ela é curta, tá? E ela tem essa característica de ter esses poucos personagens. Então, o espaço dela é reduzido, né? Como eu já falei, é pequeno, é curta. E os acontecimentos são os acontecimentos cotidianos. Você pode contar uma crônica de quando você foi à feira, você pode escrever quando você foi à escola, tá? Algo que seja rápido, pode se falar de política, de temas atuais interessantes, certo? Então, quais são os tipos de crônica? Embora a crônica seja um texto que faz parte do gênero narrativo, né? É uma narração, alguém conta, certo? Mas dentro dessa narrativa, né, ela tem enredo, tá? No caso, a narrativa ela tem enredo, ela tem o foco narrativo, personagens, tempo e espaço, tá? Então essa é uma característica da crônica. Há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros, tá? Então, apesar de ela ser uma narrativa, né, a contação de uma história do dia a dia, ela também pode ter outros aspectos, tá, né? Então, desses aspectos nós podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa, tá? Descritiva, ela vai descrevendo, né? Vai contando, vai dizendo, eu fui na feira e lá fui comprar 1 quilo de feijão e o feijão era tal, diz o tipo, e vai descrevendo como foi, tá? E a dissertativa, ela é mais bem elaborada, tá? Ela é, no sentido, você vai dizer, vai falar o preço, vai falar as coisas de forma mais aprofundada, certo? Além dessas, nós temos a crônica jornalística, né? Que é a mais comum das crônicas da atualidade, certo? Então, elas são chamadas crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, tá? Onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões, aproxima-se da crônica dissertativa. Então, aproxima-se da crônica dissertativa por quê? Porque a dissertativa é a crônica mais bem elaborada, tá? Mesmo ela usando fatos do dia a dia, ela usando essa linguagem mais simples, mas ela é melhor elaborada. A crônica dissertativa é uma dissertação, tá? E aí, a crônica jornalística, ela tem essa característica, tá? De um texto mais bem elaborado, porque ela vai para uma revista, ela vai para a TV, tá? A crônica, inclusive, ela pode ser falada, né? Na TV tem alguns programas que tem sempre um cronista lá que fala um texto, né? Alguma coisa relacionada, geralmente à política, né? Ao futebol, a algum assunto importante que está ocorrendo ali no momento, certo? Então, essa crônica jornalística, ela é uma crônica melhor elaborada e ela aproxima-se da crônica dissertativa. E tem também a crônica histórica. A crônica histórica, né, como já diz o nome, né, vem de história, ela vai ser marcada, né, por relatar fatos e acontecimentos históricos, tá? Com personagens, tempo e espaço definidos, certo? E ela aproxima-se da narrativa. Então, você vai contar um fato, um acontecimento histórico, tá? Pode ser, por exemplo, a vitória política de um presidente. Isso é um fato que vai entrar para a história. Então, pode-se fazer uma crônica contando como foi, né? Você pode falar, relatar como você viu essa vitória, como aconteceu, relatar ali como foi a comemoração, tá? Usando esses fatores, linguagem simples, texto curto, e aí você pode produzir uma crônica, tá? E ela se aproxima da narrativa, por quê?
porque ela é contada, certo? E temos também a crônica humorística, que ela é bastante usada, tá? Ela tem um pouquinho da questão da ironia, certo? Você fala uma coisa, mas a ironia é quando você fala uma coisa, mas no fundo você quer dizer o contrário. Então você fala de forma irônica, não que você quer que seja aquilo. Mas você fala... quando alguém fala assim pra você tá com fome, né? Aí você tá morrendo de fome. Aí alguém pergunta, você tá com fome? Aí você fala, não tô. Então você tá respondendo de forma irônica, tá? Então vamos ver aí como é a crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, da política, da cultura ou da economia, e etc. É importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, tá? Por exemplo, crônica jornalística e humorística, certo? Então você pode ter uma crônica jornalística com teor humorístico, tá? Você pode falar de algum assunto, por exemplo, como política, de uma forma humorística, tá? De uma forma irônica, certo? Então isso é muito usado em textos de crônica. Um texto bem elaborado, com caráter dissertativo, mas com teor também humorístico, tá? Os programas de humor gostam muito disso, falar de política de uma forma irônica, certo? Então eu vou ver aqui com vocês o trecho de uma crônica, tá? Do autor Luiz Fernando Veríssimo, e o nome desse texto é A Bola, tá? Então eu vou... começa assim: o pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentia ao ganhar sua primeira bola do pai. Uma número 5, sem tento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e pensar que os tempos são outros. Que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. O que? Controla, chuta? Ah, então é uma bola. Uma bola. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? E o garoto responde: nada não. Então, essa crônica continua, né? Tem mais uma parte, mas nós vamos ficar só até nessa parte. E a gente pode perceber nesse texto que é um texto que nos fala da atualidade, né? O que ele está falando? Ele está falando de um presente que o garoto ganhou, que é uma bola, tá? E aí, pelo fato de hoje a tecnologia está em nossas vidas, centrada em nossas vidas, e ela tem um papel fundamental, né? Hoje em dia muitas crianças preferem o quê? Em vez de uma bola, preferem um videogame, preferem um celular, preferem um tablet. Então, a criança, nessa crônica, ela não entende o que é a bola, né? Nesse caso aí, certo? Por quê? Porque ela está acostumada com produtos que ligam, que tem um botão, que tem um manual de instrução, e no caso a bola não tem. A bola é um brinquedo, né, que o pai gostava, né? Como ele fala, ele se emocionou ao ganhar a primeira bola.
E já o filho não. O filho, ele não reconheceu, ele não... No final ele diz assim, esse nada não, quer dizer mais ou menos assim que ele não gostou muito não, né? Mas para não desagradar o pai, né, ele não disse nada. Então essa crônica ela tá fazendo uma crítica, né, em relação ao que mudou, tá? Os tempos são outros, né? Então hoje, apesar de a tecnologia fazer parte da nossa vida e ser importantíssima, ela não é só ela que existe, né? Existem outras brincadeiras, outras formas da gente se divertir. Então ela é uma crítica a isso, tá? Ao excesso de coisas que nós temos hoje em dia que às vezes nós não paramos para pensar como era antigamente, né? E quanto era bom ter acesso a outros tipos de brinquedos, tá? Então uma curiosidade aí para vocês, certo? A palavra crônica vem do latim, tá? Da palavra cronica, que refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo, tá? Pelo tempo cronológico. E do grego cronos, tá? Cronos em grego significa tempo, tá? Então a crônica, ela tem uma relação com o tempo, tá? Com os acontecimentos, certo? Então, obrigada, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E é o nosso projeto, em cada casa, uma escola, nós iremos até você. Voltamos na próxima quarta-feira com novos assuntos.